Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Brito e nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma espécie de curso atualizado sobre o Spring Boot. Então eu vou tentar explorar de uma forma de trazer tanto a parte teórica e também a parte prática, onde será abordado o Spring Framework, sobre o Core Container, sobre injeção de dependência, inversão de controle, os beans do Spring, o Spring Boot em si, e depois também vamos desenvolver na prática um projeto do zero, criando então uma API com os métodos GET, POST, PUT e DELETE. E para isso, vamos utilizar do Spring Boot para iniciar este projeto, também do Spring MVC para construirmos então essa aplicação web, do Spring JPA, do Spring Data JPA para as transações e também do Spring Validation. Mas eu vou explicar aqui para vocês tudo certinho, o passo a passo. E antes de mais nada, então, vamos começar com algumas definições teóricas que é importante para iniciar o uso deste framework. E por que eu decidi trazer este tema aqui no canal como essa espécie de curso completo? Porque o Spring Boot hoje é um dos frameworks mais utilizados aí no mercado, principalmente para a construção de arquiteturas de microservices, seja em projetos novos e também empresas que já tinham os seus projetos legados e estão fazendo a migração para a arquitetura de microservices. E vocês vão ver no decorrer deste vídeo que utilizar do Spring Boot, você tem uma produtividade muito maior. Então esse é o principal motivo da gente utilizar do Spring Boot para iniciar então cada um dos microservices de uma arquitetura. E outra coisa também que eu recebo bastante nas minhas mídias sociais, é as pessoas perguntando como que começa uma carreira de desenvolvedor Java, E muitas vezes você pode pensar que é preciso, quando a gente é iniciante, é muito normal a gente ter esse tipo de pensamento, que é importante a gente aprender completo o Java primeiro, para depois a gente inserir aí o aprendizado no framework. E uma coisa que eu acho interessante é desde o começo, quando você já inicia os estudos, o aprendizado, a prática com Java, você já associar o uso do framework, principalmente um framework robusto, completo e muito utilizado e demandado pelo mercado, como é o caso do Spring. Por quê? Porque assim você já vai aplicar tudo que você está aprendendo de Java, já aplicar no uso do framework. E um dos principais intuitos de um framework é justamente esse, é você já programar dentro dos melhores padrões, das melhores práticas do mercado. Bom, mas então agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo então deste vídeo. Então vamos começar agora pela parte teórica, depois eu vou fazer um overview do que vai ser construído na parte prática, ok? Então, antes de mais nada, eu vou começar a falar sobre o Spring Framework, porque a gente precisa entender sobre este projeto Spring Framework, o que é uma injeção de dependência, inversão de controle, o que são os beans do Spring, para que a gente consiga então iniciar um projeto Spring Boot e fazer o uso das boas práticas deste framework e também a gente saber o que realmente a gente está construindo. Então, o Spring, ele não se limita a um framework, ele é um ecossistema completo, com múltiplos projetos que a gente pode utilizar aí no dia a dia, dependendo da demanda, dependendo do que a gente precisa implementar em determinado projeto ou determinada arquitetura. Mas de todo esse ecossistema, tem um projeto que é o projeto base desse ecossistema, que é o Spring Framework. O Spring Framework, ele está na versão, atualmente ele está na versão 5, mas no finalzinho do ano passado já foi lançado o Spring 6, no evento Spring One que teve, mas esta nova versão Spring 6, ela vai ser liberada para uso apenas no final agora deste ano de 2022. Então, por enquanto, a gente ainda está na versão 5 deste framework. E outra coisa interessante também
é que nessa nova versão aí, que vai sair a versão 6 deste framework, ele vai exigir como um mínimo o JDK 17, certo? Isso daí é só uma curiosidade. Bom, então o Spring Framework, ele é este projeto base do Spring, onde ele tem classes tanto básicas quanto avançadas deste framework. E ele é dividido em 7 grupos, como Data Access, para transações, né, com banco de dados, Web, para a gente construir aplicações web, AOP, para programação orientada a aspectos, instrumentação, orientação a mensagens, testes tanto unitários quanto integrados e o Core Container. Vocês podem ver que aqui na imagem eu dei um destaque aqui maior no Core Container, porque dentro do Spring Framework, né, dentro deste projeto, de todos esses grupos, o Core Container é o principal deles. Por quê? Porque é dentro do Core Container onde está a implementação da inversão de controle, né? Utilizando aí de injeção de dependências para gerenciar todos esses bins. Bom, mas para quem é novo nesse assunto, essa última frase pode parecer bem complexa, né? Porque eu falei aqui de vários termos, mas fiquem tranquilos que agora eu vou passar por cada um deles, né, da definição, para vocês entenderem por que o Core Container é tão importante, qual que é o padrão de projeto que esse framework utiliza, né, e como que se dá a criação destes bins do Spring que vamos utilizar muito na prática. Então vamos começar pela inversão de controle. Inversão de controle nada mais é do que um padrão de projeto em que um objeto ele vai declarar as suas dependências, mas não vai criá-las. E quem vai criar então essas dependências, né, ele deixa como responsabilidade isso para o framework, no caso para o Spring. E aonde que o Spring então vai fazer todo esse gerenciamento, né? É no Core Container que eu acabei de mostrar para vocês. Mas inversão de controle, então, é algo abstrato, é um padrão de projeto. E como que o Spring ele implementa isso na prática? Utilizando da injeção de dependência. Então, injeção de dependência é algo mais concreto, é a implementação da inversão de controle. É essa implementação que o Spring utiliza, então, para realizar essa inversão de controle, certo? Bom, então agora esses dois termos aí, creio que tenham ficado um pouquinho mais claros, né? Então, no Core Container do Spring é onde está a implementação da injeção de dependência, né? Que nada mais é do que a implementação da inversão de controle. E com tudo isso agora, eu posso vir a dizer o que é a definição de um bin. Então, lembrem-se, quando eu disse que na inversão de controle, o framework que fica responsável por criar, gerenciar todas essas dependências necessárias ali, como que são essas dependências? Essas dependências, elas levam um nome, que na verdade são os bins. Então, um bin nada mais é do que um objeto que é instanciado, montado e gerenciado por um container, no caso o Core Container do Spring, através da inversão de controle, que é este padrão de projeto, né, a abstração, utilizando da implementação concreta, que é a injeção de dependências, e toda essa implementação fica no Core Container do Spring. E quando a gente então trata-se de bins, vocês vão ver que na prática a gente vai criar ali alguns desses bins do Spring para ele gerenciar quando a gente for criar as nossas classes do nosso projeto. A gente pode dividir esses bins de acordo com as suas responsabilidades, que a gente chama de estereótipos do Spring, como por exemplo o @component, @service numa classe de serviço, @repository numa classe de persistência, né, com o banco de dados de transações, @controller para a gente então criar os nossos endpoints. E no caso, eu esqueci de falar que o @component é algo mais genérico, então ele se encaixa em qualquer uma dessas situações. Então,
vocês vão vão entender melhor, né, quando a gente partir para a prática e for utilizar aqui dessas anotações para tornar as nossas classes beans do Spring, porque como que o Spring ele sabe que ele tem que gerenciar determinado bean ou não, ou que determinada classe a gente quer mostrar para ele que aquela classe vai ser um bean que ele vai gerenciar. Precisamos anotar essas classes com esses estereótipos aqui para identificar para o Spring que tal classe anotada com @service, por exemplo, vai ser uma classe de serviço que ele vai gerenciar, certo? Agora então que já vimos sobre o Spring Framework, injeção de dependência, inversão de controle, os beans, eu vou falar um pouco sobre o Spring Boot, que é o que vamos utilizar agora aqui na prática. Mas lembrando que todos esses termos que eu falei anteriormente, né? Se vocês quiserem um detalhamento maior, é só baixar o e-book, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que é um e-book que eu construí, e lá tem tudo de forma mais explicada, mais detalhada, né, com exemplos que talvez fica mais fácil aí de vocês entenderem essas definições antes de partir para a prática, porque algo muito importante é a gente entender como que o framework funciona para depois a gente começar a criar os projetos, porque muitas vezes a gente começa a criar, a copiar códigos sem saber realmente o que a gente está construindo. Então, dessa forma, a gente vai ter sempre um controle maior aí no aprendizado e também na hora que a gente for gerar e implementar os nossos códigos. Então, agora falando do Spring Boot. Spring Boot é um outro projeto que faz parte do ecossistema Spring. E o que vem a ser este Spring Boot? Na verdade, ele é como se fosse uma somatória do Spring Framework, que acabamos de ver, com um servidor embutido, que pode ser um Tomcat ou um net, menos arquivos de configuração ou muitas classes de configurações. Por que isso? Para quem está começando agora com o Spring, né, não vai assim ter muita noção, mas antes, quando a gente utilizava o Spring Framework puro, sem o Spring Boot, era necessário, antes de dar o start na aplicação, como a gente vai fazer daqui a pouquinho, criar várias e várias configurações. Então, tinha vários arquivos XML, né, que antes a gente precisava definir. A gente precisava definir, por exemplo, um dispatcher servlet, coisa que agora já vem com configurações prontas para a gente já utilizar. Precisávamos também ter um servidor, um servlet container na nossa máquina para subir essa aplicação. E agora vocês vão ver que com a utilização do Spring Boot, isso tudo ficou de forma mais simplificada. Então, dar o start numa aplicação ficou algo muito mais simples com o Spring Boot. Então, por isso que a gente costuma falar que o Spring Boot é o Spring Framework mais um servidor embutido, que pode ser o Tomcat, para aplicações quando a gente utiliza do Spring MVC, ou o NET quando a gente utiliza do Spring Web Flux, que é para trabalhar com programação reativa, menos os arquivos, né, de configurações e as classes de configurações. E quando a gente, então, dá o start no Spring Boot, né, numa aplicação Spring Boot, vocês podem ver que quando inicia essa aplicação, ele já mostra aqui que um Tomcat, no caso se você estiver utilizando o Spring MVC, foi iniciado na porta 8080, que é a porta default, ou a porta que você definir nas configurações, certo? Então, todo esse passo a passo aqui também a gente vai fazer daqui a pouco na prática. Então, como que vai ser esse projetinho que vamos construir agora com o Spring Boot? Vou fazer rapidamente um overview para vocês entenderem aí a ideia. Então, vamos iniciar do zero um projeto Spring Boot, né, nas versões aí atualizadas, e vamos construir neste projeto uma API para controle de estacionamento. Então, eu coloquei aqui que vai ser uma API de Parking Control, né, com a Parking Control API, onde vamos utilizar o projeto Spring Boot para iniciar este projeto, né, essa aplicação. Vamos utilizar do Spring MVC para utilizar, então, para construir essa aplicação web. O Spring Data JPA
para construir as transações com o banco de dados Postgres, que é este que vamos utilizar neste exemplo, e também o Spring Validation para fazer ali algumas validações iniciais. E qual que vai ser o recurso que a gente vai trabalhar nessa API? Vai ser uma vaga de estacionamento, que em inglês é o Parking Spot. Aqui eu coloquei um desenho, né? Então a gente vai trabalhar a vaga de estacionamento como esse recurso principal desta API. E vamos construir os métodos dessa API, que é o método GET, com paginação, né, também, onde a gente vai poder solicitar uma determinada página, definir o número de elementos daquela página e também a ordenação. O GET1 para obter os detalhes de um único recurso, passando o ID. O método POST para salvar novos controles aí de estacionamento, né, de vagas de estacionamento. PUT para atualizar uma determinada vaga de estacionamento e delete também para deletar aí este registro. Então, é isso que vamos fazer a partir de agora na prática. Então, antes de iniciar, eu só queria mostrar para vocês, né, para quem quiser conferir todos os projetos deste ecossistema Spring, também conferir a documentação de cada um desses projetos, vou deixar para vocês depois o link aqui na descrição. Vocês podem entrar aqui, então, no Spring.io, onde vocês tem exemplos, né, de tudo que você pode fazer com o ecossistema Spring, como microservices, né, a utilização e a construção completa de uma arquitetura de microservices, não só com o Spring Boot, mas com vários e vários projetos do Spring Cloud também, programação reativa, com o Spring Web Flux, entre outras coisas. E na hora que vocês entram aqui em Projetos Overview, vocês vão cair nessa outra página aqui, onde ele vai mostrar os principais projetos do Spring, mas na hora que eu clico em qualquer um deles, eu sou redirecionada aqui para essa página, e aqui do lado tem vários desses projetos que vocês podem conferir um overview e também a documentação de cada um deles. Esse daqui é o Spring Framework, como eu já mostrei para vocês anteriormente, né, que a gente tratou ali nos slides, que é este projeto base aí de todo este ecossistema. Aqui, por exemplo, Spring Data, se eu entrar aqui, tem vários subprojetos do Spring Data. O que vamos utilizar é esse daqui, Spring Data JPA. Se for utilizar de um banco não relacional, como o MongoDB, você pode utilizar do Spring Data MongoDB, Spring Data Apache Cassandra, JDBC, entre outras coisas. Então, realmente aqui é uma documentação, né, bem completa, que é interessante, principalmente para você que está iniciando aí com este framework, dar uma olhada, dar uma analisada aí, para ver todas as dimensões que esse framework pode trazer aí no dia a dia, que a gente pode utilizar. E para iniciar um novo projeto Spring Boot, a gente tem essa plataforma, que é o Spring Initializer, onde com apenas algumas definições aqui, rapidamente a gente já cria um start de um projeto. Então, já vamos começar agora a fazer todo este passo a passo aqui na prática. Então, vocês precisam acessar este site start.spring.io para a gente, então, fazer essas definições e depois baixar este arquivo que vai ser gerado e importar ele para a IDE que a gente for utilizar. No meu caso, eu vou utilizar o IntelliJ. Outra coisa também, que para quem estiver utilizando o IntelliJ na versão Ultimate, você pode já iniciar um novo projeto Spring Boot dentro do próprio IntelliJ, né? Então ele já traz esse suporte aí ao Spring. O Community eu acredito que ainda não tenha, mas para quem utiliza da versão Ultimate tem esse atalho aí que pode ser utilizado. Mas vamos aqui no método convencional utilizar a plataforma mesmo Spring Initializer. O primeiro passo é a gente definir qual que vai ser o gerenciador de dependência que vamos utilizar. Aqui mesmo ele já vem como default o Maven, vou deixar dessa forma porque é o Maven que vamos utilizar. Qual que vai ser a linguagem? É o Java. E aqui embaixo qual que é a versão do Spring Boot?
A versão atual é a 2.6.3, que inclusive já está verdinho aqui. Vocês podem ver que aqui em cima ele já mostra as versões futuras. Então, anteriormente, quando eu falei que o Spring Framework ele está na versão 5 atualmente, mas no final do ano vai ser liberado a versão 6, então quando for liberada essa versão 6 do Spring Framework, o Spring Boot também vai ter a sua nova versão, que vai ser a versão 3. Mas, enquanto essa versão não é liberada, a gente continua aí utilizando da versão 2.6. Então, 2.6.3. E agora aqui, a gente vai definir alguns metadados, como o group, artifact e também o name dessa aplicação. Aqui no group, eu vou alterar, eu vou deixar com.api, e aqui embaixo no artifact, eu vou colocar o nome da nossa aplicação, que vai ser parking-control, que é esse controle, né, de estacionamento. Parking control. Então, aqui embaixo ele já monta o nome completo deste pacote, né, que é com.api.parking-control. O tipo de pacote vai ser o jar. Estou utilizando o Java 11, então a versão JDK 11. E agora a gente precisa definir aqui as dependências iniciais para conter no nosso projeto. Então, eu vou clicar aqui em adicionar dependência. Vou utilizar do Spring Web, né, o Spring Web MVC. Então, eu digito Web aqui, ele já aparece, Spring Web. Vou utilizar também do Spring Data JPA, também do Validation. E, por fim, vamos utilizar do banco Postgres. Então, já vou colocar também aqui a dependência. Postgres. Ok, temos 4 dependências aqui iniciais. Já temos todas as configurações setadas. Agora, eu vou clicar aqui em gerar este novo projeto. Mas, se você quiser dar uma olhadinha em como já vai ficar o seu arquivo pom.xml, que é esse arquivo que contém essas dependências do projeto, você pode vir aqui em explorar. E aqui ele mostra a prévia deste arquivo pom.xml que será gerado, certo? Vou fechar aqui, tudo ok, vou gerar este projeto. Então agora eu vou precisar extrair este projeto em uma pasta na minha máquina e depois a gente vai fazer o import deste projeto para a IDE, que no meu caso é o IntelliJ. Então, prontinho, eu já extraí, né, essa pastinha para dentro aqui da minha máquina, para o diretório C. E agora eu vou entrar aqui no IntelliJ e eu vou fazer o import deste projeto aqui para dentro da IDE. Então, vou vir aqui em File, Open. A minha está aqui dentro de Projetos, Spring Boot. Aqui dentro eu tenho este projeto Parking Control. Eu vou selecionar aqui o arquivo pom.xml. Ok, abrir como um projeto nesta janela. Então agora, ele vai carregar este projeto, vai fazer o download, né? O Maven vai fazer um download de todas as dependências necessárias. E feito isso, eu vou mostrar aqui para vocês como que é a estrutura inicial deste projeto Spring Boot, com as dependências ali iniciais que a gente já inseriu. Depois de ter feito este import, já de ter finalizado o download, né, de todas as dependências, agora vamos dar uma olhadinha em como que ficou essa estrutura inicial do projeto. Então eu vou abrir aqui Parking Control. Aqui vocês podem ver que a gente tem o mesmo arquivo, né, pom.xml, que a gente já tinha visto a prévia dele antes mesmo de gerar o projeto. Temos aqui a versão 2.6.3 do Spring Boot. Estamos utilizando do JDK 11. E aqui está aquelas dependências iniciais, né? Que é o Spring Data JPA, o Validation, Spring Web e também do Postgres. Então, nosso arquivo pom.xml está ok. E como a gente definiu essas dependências, né? Vocês podem ver aqui em External Libraries. Se eu abrir aqui, tem todas as dependências que o Maven baixou. Mas aí pode ficar a dúvida, né? Para quem está iniciando. Bom,
a gente selecionou apenas 4 dependências. E por que o Maven baixou esse tanto de dependências? Porque cada uma dessas dependências, né, elas têm subdependências que também precisam ser baixadas. E foi este o caso. Inclusive, como eu mostrei para vocês, que o Spring Framework é a base de todo esse ecossistema Spring, na hora que a gente inicia um projeto Spring Boot, o Spring Boot ele é a combinação do Spring Framework mais um servidor embutido, né, que pode ser o Tomcat ou Net, menos as configurações XML, classes de configurações que a gente tinha que fazer anteriormente. Então, vocês podem ver que mesmo a gente iniciando essa aplicação Spring Boot, aqui embaixo a gente tem todas as dependências do Spring Framework, inclusive do Core Container. Olha só, Spring Beans, Context Core, Expression, Test, isso tudo aqui são aqueles grupos, né, do Spring Framework que foi baixado aí como essas subdependências, como a base do framework. Então, para quem tiver curiosidade, depois dá uma olhadinha aqui nas dependências que ele baixou. E agora vamos dar uma olhada nessa estrutura aqui do projeto. Na hora que eu abro a pastinha aqui, main, eu tenho 2 subpastas, né, 2 diretórios, que é o Java e o Resources. Aqui dentro de Java é onde a gente vai construir todas as classes da nossa aplicação. Porém, já tem uma classe que ela já vem pronta, que é essa classe inicial e principal dessa aplicação, que deve ficar na raiz desse diretório Parking Control. Então, eu vou abrir aqui essa classe. Vocês podem ver que ela tem a anotação @Spring Boot Application. Então, é essa classe aqui que a gente vai inicializar a aplicação. Bom, e aqui dentro de Resources, a gente tem também algumas subpastas, como Static e Templates, que eu vou deletar porque a gente não vai utilizar. Se a gente fosse criar já uma view, né, aquelas páginas utilizando TimeLeaf ou JSP, aí a gente poderia manter essas pastinhas, criar aí essas views dentro dessas pastinhas, mas como a gente vai construir uma API, então não vamos utilizar estes 2 diretórios. Então eu vou remover esses 2. Porém, application.properties temos que manter, e inclusive é este arquivo que a gente vai colocar algumas das configurações, como configurações de base de dados, por exemplo. Então, já temos aqui essa estrutura inicial, já temos aqui a nossa classe principal que já vem pronta neste start da aplicação. E agora, vamos testar se essa aplicação está funcionando. Vou clicar aqui em cima em Run. Aí vai depender da IDE que vocês vão estar utilizando, né? Eu posso tanto iniciar por aqui ou por esses botões aqui da classe principal. Esses players verdinho aqui. Vamos iniciar, então, essa aplicação. Dá o Start. Então, estamos utilizando do JDK 11. A aplicação Spring Boot, a versão 2.6.3, Spring Boot iniciando. Aqui ele começa a iniciar o Tomcat, né? Olha, um Tomcat foi inicializado na porta 80, só que vocês podem reparar que a gente não precisou instalar nenhum servlet container, não precisamos pegar essa pastinha, né, seja jar, war e subir no Tomcat para iniciar a aplicação. Por quê? Porque o Spring Boot ele já traz este servlet container embutido. Então, isso facilita muito também no start aí destes projetos. Porém, aqui deu um erro, já era esperado. Por quê? Porque a gente já colocou aqui as dependências do Spring Data JPA, inclusive já colocamos aqui também a dependência do Postgres. Então, a aplicação, ao iniciar, como já tem essas dependências, né, declaradas, ela espera uma conexão com uma base de dados. E essa conexão ainda não foi realizada. Então, é por isso que a aplicação deu erro. Se vocês quiserem testar antes de fazer essa configuração da base de dados, basta vocês virem aqui, comentar essa dependência aqui do Start Data JPA e do Postgres e subir a aplicação que vocês vão ver que vai subir normalmente. Mas, ao invés de comentar aqui essas dependências, já vamos realizar a configuração da base de dados, assim já fica tudo certinho. Então, essa configuração, vou fechar aqui essas classes e arquivos. A gente vai realizar, vai construir dentro de application.properties.
Então, aqui dentro, eu vou colocar a base de dados que vai ser utilizada localmente, username, password e também outras definições do JPA. Antes de mais nada, eu já instalei o pgadmin aqui na minha máquina local e eu já criei uma base de dados. Então, vocês podem ver que aqui, olha, eu já tenho uma base de dados criada que eu nomeei como parking-control, que é o nome da nossa aplicação, -db. Só que, por enquanto, eu apenas iniciei essa base de dados, que é muito simples, é só vocês virem aqui, create, nova base de dados, coloca qual que vai ser o nome, salva e ele já vai gerar. E aqui dentro de esquemas, né, tem as tabelas. Só que por enquanto eu nem consigo expandir, porque eu não tenho nenhuma tabela neste banco de dados. É um banco limpo que a gente vai começar a construir então a partir de agora. Então, criado essa base de dados, agora eu posso vir e definir essa conexão da minha aplicação Parking Control com essa base. Então, se vocês não criarem essa base a princípio, a aplicação não vai ter como encontrar essa base. Então, o primeiro passo, vocês criam a base, depois a gente vem aqui e faz as configurações de conexão. Então, para ficar um vídeo assim não tão cansativo, eu já vou colocar aqui essas configurações e a gente vai passando agora linha por linha para eu explicando o que cada uma delas significa. Então, a gente vai utilizar, né, das tags Spring Data Source URL, que é onde a gente passa a URL de conexão com o nosso banco local. Então, aqui a gente precisa passar JDBC, PostgreSQL, localhost 5432, que geralmente é a porta padrão, Parking Control DB. Se algum dado aqui for diferente na máquina de vocês, vocês coloquem aqui essa URL certinha para que a nossa aplicação encontre corretamente essa base de dados local. Na sequência, a gente precisa definir o username e o password para essa conexão realmente acontecer, porque o banco geralmente ele tem um superusuário e também tem uma senha, né? Quando a gente entra, seja aqui pelo pgadmin, seja por linhas de comando, né? Então a gente precisa passar aí essas credenciais de acesso. No meu caso aqui, o username é o Postgres e o password é o banco 123. Ok, agora nessa linha 4, tem uma configuração aqui do JPA, onde eu coloquei Spring JPA Hibernate DDL Auto Update. O que significa isso? Eu estou definindo aqui para que sempre que a gente crie, né, mapeie entidades, colunas, né, todos os campos, restrições que a gente for criar nos nossos models, nas nossas entidades, na hora que a gente executa a aplicação, isso já seja criado automaticamente na base de dados, sem a gente precisar ir lá na base e criar scripts, né, para gerar tudo isso na mão. Então, fazendo dessa forma, colocando aqui como update, a gente já consegue definir esse mapeamento aqui JPA e automaticamente isso já vai refletir e ser criado lá na base de dados, e sempre que a gente alterar também uma coluna ou alguma restrição, isso também já é feito. Outra coisa aqui embaixo que eu costumo colocar é com relação a desabilitar este Non-Contextual Creation. Por quê? Porque geralmente, né, o Hibernate ele procura metadados quando inicia a aplicação e isso pode ser que cause alguns conflitos. Então, eu já deixo essa configuração aqui como true para a gente não ter problemas, né, de gerar aí logs de erros. Ok, então feito agora essas configurações com a base de dados, aqui em cima Parking Control DB é o nome da base que eu criei aqui na minha máquina local, Parking Control DB. Agora sim, com essa conexão, a gente já vai conseguir iniciar a aplicação sem erros. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui. Novamente. E agora, olha só. O Tomcat foi iniciado na porta 8080. A aplicação, então, foi iniciada sem nenhum problema, né? Esse daqui é o resultado que vocês também têm que obter aí na máquina de vocês. Então, se a gente acessar localhost 8080,
Vamos ver o que a gente tem, né, como resultado no browser. Já tinha colocado aqui, vamos executar. A gente não encontra nada, porque o Tomcat ele foi iniciado nessa porta default, mas a gente não mapeou nenhum endpoint, nenhum método ainda. Então, para a gente testar, vamos criar um controller e definir ali uma raiz só para a gente obter um Olá Mundo, para a gente não fugir aí, né? Do padrãozinho de quando iniciamos novos projetos, colocar um Hello World na tela, né? Então, eu vou voltar aqui na nossa aplicação. Vou dar um stop aqui por enquanto. E para a gente não criar um controller só para fazer esse teste, eu vou utilizar a própria classe principal da aplicação. E para isso, o que eu vou colocar? Aqui em cima eu já tenho a anotação @Spring Boot Application, eu vou colocar @REST Controller, para essa classe ela saber que vai ser um bin do tipo controller e ser gerado as dependências, né, quando for necessário. E aqui embaixo vamos criar um método bem simples, um public para retornar uma string mesmo. Esse método vai se chamar index. Ele vai retornar então uma string Olá Mundo. E aqui em cima vamos então criar esse mapeamento. Qual que vai ser o método HTTP? @getMapping. E não queremos colocar nenhuma URI, vou definir apenas a raiz, para a gente acessar o localhost 8080 e a gente já conseguir aqui acessar o Olá Mundo. Então, com essas configurações, com esse método bem simples aqui, só para a gente ver o resultado, eu vou subir novamente a aplicação. A aplicação subiu. Agora, na hora que eu envio essa solicitação para o nosso servidor, olha só, eu tenho ela mapeada, porque a gente acabou de criar um método, né, que recebe essa solicitação raiz. E ele retorna, na hora que esse método ele é acionado, um Olá Mundo, certo? Então, o que aconteceu aqui? No caso, por baixo dos panos, né, o Spring ele tem um dispositivo, uma ferramenta que se chama Dispatcher Servlet, e sempre que a gente envia requisições para a nossa aplicação, para o nosso servidor, esse Dispatcher Servlet que recebe e ele faz ali uma espécie de roteamento para qual controller que vai receber e responder tal solicitação. Então, foi esse aí o caminho de forma bem simplificada que ocorreu aí por baixo dos panos. Então, agora que a nossa aplicação já está funcionando, a gente já fez aqui um pequeno teste, a gente pode começar a montar a nossa estrutura MVC, onde vamos trabalhar com o model, com o controller, com uma camada service e também com a camada de transação, que é o nosso repository. Vou parar aqui novamente a aplicação. Aqui eu vou fechar para ficar melhor de visualizar. Lembrando que essa classe principal, ela tem que ficar na raiz desse pacote Parking Control, que é o pacote da minha aplicação, onde eu vou criar todas as classes, interfaces e tudo mais. Então, eu vou deixar ela aqui na raiz, né, como já veio o default. E aqui dentro, agora eu vou criar mais alguns packages para a gente iniciar os nossos models, controllers, services. Então, new package, e agora eu vou colocar aqui um pacotinho para models, um para controllers, colocar um para services, um outro para repositories. E por enquanto, vamos deixar então esses 4 pacotes, né? Controllers, models, repositories e services. E vamos começar a criar o nosso model. Lembrem, na hora que eu mostrei o overview do projeto,
o que a gente vai construir? Uma API para controle de estacionamento. E qual que vai ser o nosso recurso que vamos focar na criação dessa API, desses endpoints? Vai ser a vaga de estacionamento, né? Que eu chamei de parking spot em inglês. Então, o nosso recurso é esse, a gente vai criar um model de parking spot e depois a gente vai criar um mapeamento JPA para que este parking spot ele também seja uma entidade do nosso banco de dados, seja uma tabela no nosso banco de dados. Ok, então aqui dentro de Models, vou iniciar uma nova classe Java. Essa classe, como que ela vai se chamar? Eu vou nomear ela com o nome do recurso, né? Que é o Parking Spot Model. Bom, Parking Spot Model. Então, vamos precisar inserir agora as anotações, né, com relação ao JPA para a gente criar este mapeamento e tornar Parking Spot Model uma entidade. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é anotar essa classe com @entity do Javax Persistence. E também já vamos definir aqui o nome da tabela. @table, eu coloco aqui dentro name e o nome dessa tabela que eu quero que seja gerada lá na base de dados. Aqui eu vou colocar ela toda em maiúsculo, assim, TB Parking Spot dividido ali por underlines. Feito isso, antes da gente iniciar a criação de atributos e tudo mais, eu preciso implementar o serializable. Vou também copiar aqui do ladinho, colocar aqui na frente. Então, essa classe, ela vai implementar o serializable e, inclusive, a gente já vai definir também o ID desse serializable. Isso daqui é com relação a conversões que vão ser realizadas aí por debaixo dos panos de objetos Java para bytes para serem salvos no banco de dados. E este serial ID é um controle dessas conversões aí que é feito pela JVM. E agora sim, a gente vai precisar definir todos os campos dessa entidade, todos os atributos. Então, o que Parking Spot ele é, né? Ele vai ter um ID, ele vai ter um número da vaga, porque geralmente quando a gente tem esse controle de estacionamento, vamos simular que esse controle de estacionamento vai ser de um condomínio. Então, as vagas desse condomínio, elas vão ser fixas, né, e destinadas ali de acordo com os apartamentos. Então, quando a gente vai fazer um cadastro de uma determinada vaga de um condomínio, para quem mora ou já morou em condomínio já deve estar familiarizado, né, com essas regrinhas, né? Essas vagas, elas costumam ter um número, só que geralmente eles te perguntam qual que é o número da sua vaga, mas não necessariamente essa vaga ela é apenas numérica. Pode ser números misturado com letras, né? Então, por isso que eu vou utilizar até do tipo string. E essa vaga, ela vai ter um veículo que pertence a ela. Esse veículo, ele tem placa, qual que é o modelo, cor, marca. E qual que é o apartamento, bloco, né? Ou torre que pertence a essa vaga. Qual que é a data de registro. Qual que é o responsável por essa vaga ou por esse veículo. Entre muitas outras coisas. E também, né, a placa do veículo dessa vaga, que vai ocupar essa vaga. Então, vamos simular aqui no nosso cenário, que vai ser um controle de estacionamentos de condomínio, onde as vagas são fixas, cada morador tem a sua vaga específica, certo? Então, sempre que ele começa a morar, né, ele tem que cadastrar o seu veículo ali, para que a portaria saiba qual que é o veículo que vai ocupar aquela vaga e tenha esse controle certinho. E cada apartamento tem direito a uma vaga. Essa também é outra regrinha que vamos colocar aqui no nosso exemplo. Mas isso depende muito de projeto para projeto, né? O intuito aqui não é a gente focar em regras de negócio, mas sim colocar em prática aí a criação de um projeto Spring Boot com os outros projetos do ecossistema Spring. Então aqui eu já vou colocar os campos que o Parking Spot ele vai obter. Já vou colocar aqui tudo
para ficar um pouco mais fácil, porque senão fica um vídeo muito cansativo, onde eu vou ter que digitar campo por campo. Então eu acho melhor colocar aqui tudo e a gente vai passando agora linha por linha, eu vou explicando o que significa cada um desses campos. Antes de mais nada, eu já vou fazer os imports, ID, Javax Persistence, porque senão fica tudo vermelho, né? Para explicar, eu acho ruim. Aqui esse Generate on Type também. O ID que vamos utilizar. E aqui o Local Date Time. Ok, então, essa nossa entidade, ela precisa de ter um identificador. Até vocês podem ver que se eu não coloco o identificador aqui, né, com o @id, aqui essa classe principal ela vai apresentar um erro. Por quê? Porque como ela é uma entidade, ela precisa de um identificador. Então, esse identificador eu chamei ele de ID mesmo. Ele é do tipo UUID. Por que eu trouxe o tipo UUID? Principalmente quando a gente trabalha com arquiteturas distribuídas, arquiteturas de microservices, é interessante da gente já utilizar identificadores apropriados para isso. Porque são identificadores, né, únicos que podem ser gerados em qualquer lugar, universais, e não corre o risco de ter conflitos dentro da arquitetura, principalmente em arquiteturas de microservices, onde a gente tem a comunicação entre esses dados, sincronia de dados, né? Então, se a gente utilizar de IDs sequenciais, isso pode vir a ser um problema muito grande no nosso projeto. Então, já preparar, né, o projeto desde lá do comecinho para trabalhar com esses identificadores distribuídos próprios para arquiteturas distribuídas, né, mais aconselháveis de serem utilizados. Bom, então para a gente definir o nosso identificador, a gente anota com @id e nesse caso eu utilizei o @GeneratedValue, onde eu coloquei o tipo auto. Ou seja, o ID vai ser gerado de forma automática. Eu não vou precisar gerar esses IDs antes de salvar na base de dados. Eu vou enviar os dados, menos o ID, e isso vai ser gerado de forma automática. O segundo campo aqui é o número da vaga. Como eu falei anteriormente, tem condomínios que as vagas são apenas numéricas, outros são números misturados com letras, né? Por exemplo, 220C, 102B, então depende muito. Vou colocar aqui como string para a gente já não restringir, né, este tipo. E esse campo na tabela, ele vai ser um campo que ele não vai poder ser nulo, ele vai ter que ter um valor para ser salvo. Ele vai ser um campo único, ou seja, eu não vou poder ter dois cadastros de uma mesma vaga. E aqui eu limitei o número de caracteres, porque como é um string, para não deixar os 255, coloquei aqui o máximo de 10. Bom, o próximo atributo aqui é a placa do carro, né? Ela também vai ter algumas restrições, ela não vai poder ser nula, ela vai ser única, porque a gente não tem placas repetidas, e também limitei o número de caracteres como 7. E da mesma forma, como é uma mistura de letras com números, coloquei do tipo string. Então, a gente sempre vai fazendo assim, vai definindo os atributos e depois a gente vai fazendo um mapeamento campo por campo, utilizando do @column, né, para passar ali as restrições que vão ser criadas quando for gerado cada uma dessas colunas na base de dados. O próximo atributo é a marca do carro. Ela também vai ter que ser populada, não vai poder ser nula, e eu limitei aqui a 70 caracteres. O modelo do carro, a mesma coisa, a cor do carro, mesma coisa. E aqui embaixo eu coloquei a data de registro, né? Por exemplo, sou nova moradora de um determinado condomínio, vou lá registrar o meu carro na portaria e o dia, então, que vai ser feito o registro dessa vaga. Então, data de registro do tipo Local Date Time, e ela também não vai poder ser nula. O próximo atributo é o nome do responsável. O nome do responsável, seja do veículo, do apartamento, né? Também limitei aqui o número de caracteres, não vai poder ser nulo, no label false. O apartamento em si, a mesma coisa que o apartamento. Tem condomínios que tem apenas números, tem condomínios que é números com letras, então vamos deixar aqui do tipo string, no máximo de 30. E aqui também o bloco ou torres, né? Dependendo aí do condomínio, chama de bloco ou chama de torre. Coloquei aqui como bloco, que também não vai poder ser nulo. E coloquei aqui
um máximo de 30. Se for torre única, bloco único, a gente coloca 1. Vamos aqui focar mesmo no mapeamento, na utilização dos projetos e não nas regras de negócio. Outra coisa aqui também que a gente poderia melhorar se a gente fosse focar mais aí em normalização, né? Era a gente criar uma outra classe carro e fazer aqui o relacionamento 1 para 1. E aí depois, né, fica uma dica para quem quiser se aprofundar e também estudar os relacionamentos JPA, é uma ideia de fazer a criação aqui de mais uma entidade e vincular essa entidade, né, relacionar ela com a vaga do estacionamento, certo? Mas por enquanto, como o foco não é esse, vamos continuar dessa forma aqui. Agora que o mapeamento já está todo completo e finalizado, a gente precisa criar os métodos getters e setters. Então, aqui embaixo, com o botão direito, gerar métodos get e setters, vou selecionar todos os campos e aqui ele vai gerar para mim. Para quem estiver utilizando do Lombok, basta inserir, né, as anotações, @data aqui em cima, ou @getter, setter, entre outros, né, e não precisa criar todos esses métodos aqui embaixo. Como eu não estou utilizando, criei aqui um por um. Ok, então o nosso Parking Spot Model está finalizado, né? O nosso model já está completo. O próximo passo é a gente criar, então, o nosso repository utilizando do Spring Data. Aqui a gente já criou o Package Repositories, então eu vou clicar aqui em New, Java Class, porém, este repository, ele vai ser uma interface. Então, eu vou selecionar aqui Interface, e ele vai se chamar Parking Spot Repository. E o que a gente vai fazer? Vamos precisar estender o JPA Repository, que já até me apareceu aqui como a primeira opção, do pacote, né, do projeto Spring Data. E aqui dentro, a gente passa qual que vai ser o model deste repository e também o tipo de identificador. Então, o model é o Parking Spot Model e o identificador que estamos utilizando é o UID. Bom, por que a gente estendeu o JPA Repository? Porque o JPA Repository, ele já possui vários métodos prontos para a gente utilizar para transações com o banco de dados, como, por exemplo, buscar uma listagem de determinado recurso, buscar um recurso único, salvar, né, esse recurso, deletar, atualizar. E ele já traz, então, essa simplificação, né, desses métodos, coisa que, se a gente não estivesse utilizando desses recursos, né, desse suporte aí do Spring Data, a gente precisaria criar cada um desses métodos, cada uma dessas queries, cada um desses scripts na mão para realmente realizar essa transação ou utilizar ali de outros projetos, né? Então, vamos utilizar do JPA Repository para ter acesso a esses métodos já prontos. Inclusive, depois a gente vai utilizar vários deles e vocês vão entender aí melhor na prática. Essa classe, ela vai ser um bin do Spring, mas quando a gente... essa interface. Mas quando a gente estende o JPA Repository, ele já traz esse @repository. Então, a gente não necessariamente precisa anotar essa interface com @repository, mas para quem quiser deixar tudo certinho, né, e também melhor de visualizar e entender, vocês podem anotar aqui em cima com @repository, que é um dos tipos dos estereótipos, né, do Spring para transações com base de dados. Então, essa interface, Parking Spot Repository, @repository. Eu escrevi errado aqui o repository. Vamos renomear essa interface. Faltou a letra E aqui do repository. Refactor, agora sim, tá ok. Então, já temos o nosso repository para o Parking Spot Model. Qual que vai ser o próximo passo? Vou então criar este service
No nosso caso, vocês vão ver que a gente não tem regras de negócio, então realmente vai ser apenas ali uma camada intermediária entre o controller e o repository, mas na maioria dos casos a gente tem regras de negócio e também é ideal, principalmente ali, para a gente diminuir, né, o acoplamento. Então aqui dentro eu vou criar no mesmo padrãozinho de nomenclatura, que é o Parking Spot Service. Parking Spot Service, que é uma nova classe. E esse service, ele vai ser um bin do Spring. E como é uma camada de serviço, a gente tem um estereótipo do Spring específico para isso, que é o @service. Então, eu vou anotar essa classe com @service. Então, aqui, como eu disse anteriormente, no nosso caso, não vamos fazer neste momento, mas para quem quiser elevar aí o nível de maturidade dessa aplicação, pode criar uma interface, né, para esse service, uma interface em Parking Spot Service e depois essa classe aqui implementar essa interface. Por que é interessante? Porque depois, se a gente precisar trocar essa implementação, a gente troca apenas, cria uma outra classe que implementa essa mesma interface e todos os controllers que estavam utilizando não vai precisar de uma refatoração muito grande. Então, tem os seus benefícios. E agora aqui dentro, a gente vai precisar criar um ponto de injeção do nosso repository, porque dentro do service, né, que vai ser essa camada intermediária entre o controller e entre o repository, ele vai precisar acionar o repository em determinados casos, quando for salvar um novo registro ali da vaga, quando for deletar ou pedir a lista, né, dessas vagas. Então, sempre que tiver transações com o banco, ao invés do controller solicitar diretamente para o repository, o controller vai acionar o service e o service vai acionar o repository. Então, para que ocorra essa comunicação interna e também essa injeção dessas dependências, a gente precisa criar aqui dentro de Parking Spot Service um ponto de injeção de Parking Spot Repository. E quando a gente utiliza do Spring, a gente tem algumas formas de fazer estes pontos de injeção, de criar esses pontos de injeção. Um deles é utilizando da anotação @AutoWired. Então, eu coloco @AutoWired, eu vou copiar aqui o nome da dependência, que é o Parking Spot Repository, que vai ser, então, criado. E como está anotado com @AutoWired, eu estou dizendo para o Spring que em determinados momentos ele vai ter que injetar uma dependência de Parking Spot Repository aqui dentro de Parking Spot Service. Então, essa anotação @AutoWired serve para a gente criar este ponto de injeção e avisar para o Spring que ali vai precisar de ser injetados essas dependências. E é aí que ele vai fazer toda essa criação desse bin, certo? Só que vocês podem ver que aqui a própria IDE ela já me mostra uma outra forma de criar este ponto de injeção. Se eu colocar aqui em cima dessa lâmpadazinha, ele me sugere para criar via construtor. Então eu vou clicar aqui para a gente alterar a forma de criação desse ponto de injeção. E a gente pode criar então via construtor. Eu crio um construtor do nosso Parking Spot Service e eu passo a dependência que esse service ele vai precisar em determinados momentos, certo? Então, ok, já criei este ponto de injeção de Parking Spot Repository aqui dentro do service. Agora aqui não vamos precisar mais do AutoWired, então vamos deletar aqui essa dependência, né? Este import. E agora vamos dar continuidade. Já temos um model, um repository, um service e agora precisamos do nosso controller, que é essa camada aí que vai receber essas solicitações, seja get, put, delete e post, né? E esse controller vai acionar o service que vai acionar o repository e fazer todas essas transações com a base de dados. E como a gente já criou um pacote exclusivo para controllers, vou iniciar aqui dentro de controllers uma nova classe, que vai se chamar Parking Spot Controller. Essa classe aqui também vai ser um bin do Spring, só que
a gente pode utilizar um estereótipo exclusivo para isso, que é o controller ou @REST-controller, já que vamos criar uma API REST, @REST-controller. E agora também eu já vou inserir aqui, antes de mais nada, as anotações de cross-origin, para a gente permitir que seja acessado, né, de qualquer fonte. Cross-origin, origins asterisco. E aqui também eu já vou definir a URI a nível de classe. Então, eu vou utilizar aqui o @request_mapping. E para acessar, então, este recurso, a gente vai utilizar de /parking_spot. Vou colocar aqui que eu já tinha deixado ali certinho. Então, vamos inserir esse request mapping a nível de classe. Isso também pode ser feito a nível de método, mas como todos os métodos, esses endpoints que a gente vai construir para serem acessados, vai ser a partir de /parking_spot, a gente pode fazer isso a nível de classe também. Bom, depois de feito isso, então, agora a gente vai precisar criar um ponto de injeção, assim como a gente fez, né, aqui dentro do service com o repository. Agora a gente precisa criar um ponto de injeção do service aqui dentro do controller. E para isso vamos seguir aqui o mesmo modelinho. Primeiro eu vou declarar aqui como final o nosso parking spot service. E agora aqui eu vou gerar um construtor. Prontinho, então dessa forma já fiz aqui, criei um ponto de injeção para Parking Spot Service via construtor. Feito isso, agora vamos ter que começar a implementar os nossos métodos, seja o post, o get, o put e o delete, certo? Mas antes de mais nada, a gente vai precisar criar os dados de entrada. Por quê? Vamos imaginar, vamos começar pelo método post. Eu vou salvar um novo registro dessa vaga de estacionamento. Esse novo registro, ele vai ser salvo no banco, né? Utilizando aqui da nossa entidade Parking Spot Model. E aqui a gente já tem algumas verificações, restrições a nível de campo, de base de dados. Porém, como que a gente vai receber esses dados? Como que a gente faz ali as validações iniciais? Como, por exemplo, a placa de carro, ela é obrigatória, o número da vaga também, todos os campos. Como que a gente valida se o cliente que está enviando essa solicitação de registro, se ele está enviando corretamente? Porque se tiver dados errados, a gente já tem que descartar essa solicitação, enviar uma bad request para este cliente. Então, para isso, a gente vai criar um DTO de Parking Spot. Esse DTO, eu vou criar um pacote, né, exclusivo para eles. No caso, eu vou colocar DTOs, né, para depois colocando esses DTOs dentro deste pacote. E ele vai se chamar Parking Spot DTO, que vai ser, então, esses dados aí de entrada. Parking Spot DTO. E aqui dentro ele vai ter vários dos campos que já tem no Parking Spot Model, porém ele não vai precisar do ID, porque o ID é gerado automaticamente. Também a data de registro eu não vou colocar nesse DTO, porque quem vai gerar vai ser uma regrinha que a gente vai colocar aqui, não vai ser o cliente que vai determinar qual que é a data de registro. Então, o restante ele vai ter todos esses campos, menos esses dois, certo? Então, para deixar também um pouco mais dinâmico aqui o vídeo e não tão cansativo, eu já vou colocar aqui todos esses atributos de Parking Spot DTO, fazer também aqui os devidos imports. Então, todas essas anotações aqui, como @notBlank, onde ele vai verificar se o campo não é nulo, se não tem string vazia, e também o @size, onde eu limito ali o número de caracteres, máximo ou mínimo, entre outras anotações que a gente pode utilizar, como @email, @cpf, @notnull, @notblank, é o que tem aqui.
@notEmpty também, entre várias outras anotações que podemos utilizar para fazer essas validações. E justamente para fazer essas validações, a gente teve que inserir essa dependência aqui, que é o Starter Validation, que é esse projeto aqui do Spring Validation para a gente criar então essas verificações, certo? Então, depois de feito tudo isso, né? Por exemplo, aqui eu tenho o número da vaga que ele vai verificar com @notBlank se não está vindo nula ou campo vazio. O número da placa, se tem um máximo de 7, se ele também não está nulo nem vazio, e assim por diante. Eu coloquei @notBlank em todos os demais, porque na hora que a gente vai salvar isso na base de dados, todos os campos eu coloquei como no label igual a false. Esses campos não podem ser nulos, né? Porque senão vai dar um erro de base de dados. E aqui embaixo, agora, eu vou criar todos os métodos getters e setters. Para quem está utilizando o Lombok, basta anotar a classe lá em cima com @data, por exemplo. Certinho. Então, agora o nosso DTO já está pronto e a gente vai poder iniciar a implementação do nosso método post para salvar, então, esses registros dessas vagas de estacionamento. Outra coisa também, só com relação aqui a essas verificações, a essas validações, é que essas aqui são as anotações do Spring Validation default, mas depois também, se precisar de anotações personalizadas, a gente pode utilizar da criação de constraints customizadas, dependendo da regra de negócio, dependendo do que tem que ser validado em determinado campo. Certo? Depois, para quem tiver curiosidade aí de personalizar, né, as suas constraints. Então, agora eu vou fechar aqui alguns arquivos e classes. Vou melhorar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar, porque vamos acessar aqui controller, service, repository também. Então, vou deixar aberto aqui na sequência que eu vou utilizar mais. Então, vamos começar a criação do nosso método post. Então, no nosso controller aqui, já temos esse ponto de injeção de @service, só que por enquanto o service não tem nenhum método, né? A gente vai criando conforme for necessário. E o primeiro método que vamos criar vai ser o post. Já vou colocar ele aqui embaixo para seguirmos a mesma dinâmica, para ficar mais fácil, e eu vou mostrando para vocês o passo a passo, linha por linha, o que significa e por que eu fiz dessa forma. Primeiro eu vou fazer os imports aqui, para não ficar vermelho. Depois eu vou mostrar aqui para vocês por que eu utilizei cada um deles. Apenas esse método save que vai ficar vermelho, porque por enquanto ele não existe. Então, ok. O nosso método post. Vocês podem ver que aqui eu não defini nenhuma URI. Por quê? Porque eu já defini a URI a nível de classe. Então, sempre que eu for precisar enviar um post, um cliente enviar um post, ele vai enviar para /parkingSpot, definindo o método post HTTP, e assim, esse método SaveParkingSpot vai ser acionado para responder a essa solicitação. Então, vai ser um método público, lembrando que eu preciso anotar ele com @postMapping para ser um método post, né, HTTP. Vai ser um método público. Aqui, qual que vai ser o retorno? Eu utilizei o ResponseEntity para a gente montar uma resposta, tanto com status e também o corpo dessa resposta. E eu coloquei aqui @object, porque depois vamos ter diferentes tipos de retorno, dependendo de algumas verificações que a gente vai fazer inicialmente. Então, ResponseEntity Object, eu vou receber o nosso ParkingSpot DTO que a gente acabou de criar. Ele está aberto aqui no finalzinho, né? Que vão ser todos os campos que o cliente vai enviar para que o registro dessa vaga de estacionamento seja salva. Então, a gente vai receber aqui como parâmetro do método o ParkingSpot DTO, porém, ele vai vir como um JSON. Vamos estar construindo aqui uma API REST, né? E precisamos definir aqui @requestBuddy,
para ele receber, então, como esses dados, né, via JSON. Esse @valid é importantíssimo de acrescentar. Por quê? Porque se a gente não coloca esse @valid aqui na frente dos dados de entrada do DTO, nenhuma dessas validações que a gente declarou aqui dentro do DTO vão ser realizadas. Então, não basta a gente inserir essas anotações. A gente precisa também colocar @valid para dizer que ele vai validar aqui nesse momento que esses dados chegarem aqui, que acionar esse método. Então, lembrando que agora a gente está recebendo esses dados de entrada e é feito no momento que aciona esse método todas essas validações. Vamos imaginar que o cliente ele não envie o número da vaga. E como a gente colocou @notBlank, ele tem que enviar esse número. Senão, já de cara aqui, ele vai receber um badge request. Ele nem vai chegar a entrar no método. Com essa validação, se perceber, né, se for feita uma validação e ele vê que algum dos campos está faltando ou está em branco, o cliente já vai receber um badge request. Agora, se tudo estiver ok, se o cliente tiver enviado tudo bonitinho, certinho, aí o que vamos fazer? Olhem só, né? Estamos recebendo do cliente, né, que ele envia esses dados de entrada, que é um DTO, é um Parking Spot DTO, onde estamos fazendo essas validações iniciais. Só que, quando a gente vai salvar na base de dados, a gente salva um model, né, que é a entidade Parking Spot Model, que tem todo o mapeamento ali da entidade. Então, precisamos fazer uma conversão aqui de DTO para Model antes de salvar isso no banco de dados. Aqui eu estou utilizando de uma abordagem que para alguns pode ser interessante, né, principalmente para quem utiliza do Java 8, que não tinha ainda este contexto. Se eu não me engano, não sei se foi no 9 ou no Java 11 que surgiu, né, onde a gente pode utilizar deste seguinte escopo. Ao invés de definir aqui Parking Spot Model, aí eu coloco o nome dessa instância, New Parking Spot Model, dentro de um escopo fechado, eu posso fazer o uso do var, que ele já vai identificar que é do tipo Parking Spot Model, certo? Então, isso daqui é uma novidade aí para quem está utilizando das últimas versões do JDK, né? Sem ser o Java 8 ou 9, se eu não me engano. Ok, então aqui eu iniciei uma instância de Parking Spot Model e agora, nessa linha 29, eu vou converter o DTO em Model. E para isso, há várias maneiras hoje da gente fazer esse tipo de conversão, né? Mas o que eu achei interessante de trazer aqui para vocês é uma forma bem simples e que ajuda bastante em muitos casos, que é a utilização do bin_utils.copyProperties, onde nesse método copyProperties você passa o que vai ser convertido e no que ele vai ser convertido. Então aqui eu passo o Parking Spot DTO, ele vai ser convertido para Parking Spot Model, ok? E depois aqui na sequência, na linha 30, eu estou setando a data de registro, porque esse daqui no DTO a gente nem colocou esse campo, porque o cliente não vai enviar essa data. Essa data ela vai ser setada neste momento, utilizando aqui do localDateTime.now, passando já para ser salva em UTC. Depois ainda vou mostrar para vocês, né, uma forma de formatar essa data para mostrar qual que é o offset correto para seguir o padrãozinho da ISO 8601, tudo certinho mais para o final do vídeo. Feito isso, setando a data, o ID não precisa porque vai ser gerado automaticamente no momento que for salvo no banco. E agora aqui eu já vou construir como retorno a resposta, utilizando do Response Entity Status, onde eu passo o status HTTP created, e no body eu vou já passar o retorno desse método save, que vai ser essa vaga de estacionamento salva com a data, com o ID já gerado no banco, certo? Só que, por enquanto, esse método save dentro do nosso Parking Spot Service, ele não existe. Então, a gente vai precisar criar agora um método save,
que recebe um Parking Spot Model, salva e depois retorna esse Parking Spot Model, salvo com o ID, inclusive. A ideia aqui, ela me ajuda bastante. Vou colocar aqui nessa setinha, Create Save in Park Spot Service. Ele já vai iniciar esse método para mim. A única coisa que eu vou precisar mudar é o retorno. Aqui eu vou passar para o retorno Parking Spot Model. E o que ele vai retornar? Agora, nesse momento, vamos utilizar dos métodos do JPA. Então, eu vou chamar aqui o ponto de injeção que a gente criou ali em cima do repository, Parking Spot Repository, ponto. Tá vendo que aqui, na hora que eu utilizo dessa interface que estende o JPA Repository, ele já me mostra vários métodos prontos JPA, como Save, Find All, Find by ID, Delete, entre outros. Então, basta a gente usar esses métodos. Vou selecionar aqui o Save, ele vai receber a entidade, que é o Parking Spot Model. E prontinho, o nosso método Save já está pronto. Só que, quando é métodos construtivos ou destrutivos, é interessante da gente anotar eles com @transactional, principalmente quando a gente tem relacionamentos, né, que vai ter deleção em cascata ou salvamento em cascata. É interessante da gente utilizar do @transactional, porque acaso algo dê errado durante essa transação, ele garante ali o rollback e garante que tudo volte ao normal, certo? E a gente não tenha dados quebrados, vamos dizer assim. Então, vou anotar com @transactional o método save, e na hora que eu volto aqui no controller, agora o nosso controller, o método post, está ok. Então, vou subir a aplicação para a gente fazer a inserção deste primeiro registro. A aplicação subiu. Aqui, pessoal, eu estou utilizando o Postman, que é onde eu vou utilizar para fazer essas requisições, né? E eu já mapeei aqui essas requisições post, get, delete e put. Então, aqui no método post, a gente vai acessar o método que acabamos de implementar através da URL localhost 8080/parking spot, lembrando de selecionar o post aqui do lado. E aqui no body eu vou passar, né, o que vai ser salvo, quais são os campos e cada um desses campos. Então aqui eu passei o número da vaga, o número da placa, o carro, o modelo, a cor, o nome do responsável, o apartamento e também o bloco. Então tá tudo ok. Mas só para a gente validar se o nosso validation está funcionando, eu vou remover esse primeiro campo e vou tentar enviar este post. Olha só, recebi um badge request. Então, ele está funcionando. Agora, eu vou voltar esse campo aqui normal e a gente vai salvar. E olha só, então, tive como retorno 201 created e todos os dados que eu passei acima, inclusive com a data de registro e também com o ID que foi gerado. Vocês podem ver que essa data aqui, ela já está no padrãozinho ISO 8601, mas ainda depois a gente vai precisar melhorar, porque vamos inserir também o offset. Aqui, sempre que vocês forem inserir as datas, vocês vão ver que elas vão estar com 3 horas a mais da sua máquina, né, do que é aqui no Brasil. Porque, com relação ao offset, o Brasil ele está a -3, ou seja, ele tem um offset de -3. Comparado ao 00, que é o meridiano, né, de Greenwich. Então, tudo ok, esse primeiro teste que fizemos, mas vamos incluir agora umas verificações iniciais aqui, antes de salvar este registro dessa vaga de carro, dessa vaga de estacionamento, né? Aqui a gente só recebeu e já salvou, setou a data, ok. Mas a gente precisa se importar ali com algumas questões, porque, por exemplo, se essa vaga ela já estiver sendo ocupada, então a gente precisa validar se já existe algum registro para aquele número da vaga. Também, se para aquele carro com aquela placa já tem algum registro, ou se para aquele apartamento com aquela torre ou bloco específico tem algum registro, considerando aí uma regra que cada condômino, né, tem direito a apenas uma vaga do estacionamento. Então, como que a gente faz essas verificações, essas validações?
Eu criei aqui algumas validações para a gente trabalhar e é bem interessante também porque a gente já vai utilizar de alguns métodos do JPA, que vai ficar interessante de vocês conseguirem visualizar e entender. Então aqui agora, antes de criar essa variável, essa instância de Parking Spot Model, eu vou colar aqui essas verificações que foi da linha 28 até a linha 36. E o que são essas verificações? Como eu falei anteriormente, antes de salvar, a gente vai verificar se para essa placa de carro que está sendo enviada existe já algum registro, se para essa vaga que está sendo enviada existe algum registro e também se esse apartamento com esse bloco já existe algum registro, porque ele tem direito a apenas uma vaga de estacionamento. Então a gente vai fazer aqui essas verificações. Eu vou trazer essas verificações aqui neste cenário, colocando dentro do próprio método POST, mas depois, para a gente elevar o nível de maturidade da aplicação, é interessante também da gente isolar todas essas responsabilidades em um Custom Validator, por exemplo. Também fica a dica aí para vocês depois darem uma olhadinha e ir melhorando sempre o código. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu criei essa primeira verificação, um if, onde eu vou acionar um método ExistByLicensePlateCar, onde eu vou passar essa placa do carro. Se existir, eu vou fazer essa query no banco de dados. Se existir, eu vou retornar um conflito para o cliente dizendo que essa placa de carro já está em uso. Só que, assim como o método save, este método aqui, ele ainda não existe, então a gente precisa criar esse método. A ideia aqui vai me ajudar, porém, esse método, ele é um método um pouco mais customizado, ele não é um daqueles métodos prontos, igual o método save acima do JPA. A gente vai ter que declarar esse método dentro do repository, antes de chamar ele aqui no service. Então, eu vou vir aqui dentro do repository e eu vou declarar este método, apenas declarar, não preciso implementar. Então, esse método, eu vou declarar esse método, né? Já que é uma interface. Boolean ExistByLicensePlateCar. Isso daqui, ó, é que eu apenas colei, mas é interessante esse primeiro de mostrar para vocês. Na hora que eu coloco, já que eu estou utilizando do JPA Repository, ele já me ajuda. Eu quero analisar, eu quero uma query com ExistBy. Ele já me mapeia quais são os atributos que eu posso utilizar para fazer essa query. Por exemplo, License Plate Car. Na hora que eu for fazer a do apartamento com bloco, eu poderia, por exemplo, selecionar Apartment and Block. Entendeu? Dessa forma. Aqui eu vou deletar, porque já temos aqui em cima. Só para vocês verem que ele já me ajuda com essas sugestões. Recebendo aqui a placa do carro para fazer essa verificação. Agora que já temos esse método, podemos então utilizar ele e passar aqui essa licença do carro. Ok, vamos voltar aqui, vocês podem ver que agora já não está mais vermelhinho, porque já temos esse método. E a mesma coisa eu vou fazer mais para esses dois métodos. Vamos criar também uma verificação com relação ao número da vaga, e depois uma dupla checagem, que é o apartamento e o bloco. Então, dessa mesma forma, eu vou fazer para esses dois. A ideia já me ajuda. Aqui, temos que vir aqui no repository e declarar mais esse método ExistByParkingSpotNumber, passando a string, né, do número da vaga. E aqui eu posso utilizar desse método que eu acabei de declarar. ExistParkingSpotNumber, passo aqui o número da vaga e a mesma coisa aqui para esse último, onde eu vou verificar tanto o apartamento quanto o bloco. Vou também declarar lá no repository. ExistByApartment and Block, olha só. Tem o end aqui, ok? Então, por isso, eu passo dois parâmetros. Volto aqui no service e agora eu posso utilizar deste método que eu acabei de declarar. Apartment
e também o bloco. Ok, então todas essas verificações já foram realizadas. Então agora sim, o nosso método save está ok. Eu vou parar a aplicação, subir novamente agora com essas verificações e a gente vai tentar salvar um dado, um determinado registro para essa vaga, para ver se vai funcionar corretamente. A aplicação subiu. Então aqui eu vou tentar salvar primeiro com a mesma vaga, né? Vou alterar aqui a placa do carro, que era 2, eu vou pôr 1. Aqui eu vou passar para 201 apartamento, mas a vaga vai ser a mesma. E como a gente já criou um registro com essa vaga, ele tem que me falar que já tem um registro, né, para esse número de vaga. E olha só, a vaga já está em uso. Ok, agora aqui vamos voltar. Eu vou alterar o apartamento, mas eu vou deixar com o mesmo carro, a mesma placa de carro. Vamos tentar salvar. Olha só, essa placa de carro já está em uso. E agora vamos tentar para o apartamento. Qual que era o apartamento? Era o B, 205B, certo? E vou mudar aqui também a placa. 66. Vamos mandar para o mesmo apartamento que a gente já salvou anteriormente. E olha só, então já tem uma vaga registrada para esse apartamento e bloco. Então as nossas verificações estão funcionando corretamente, tudo ok. Agora a gente pode partir já para implementar o próximo método, que é o método get. Vou parar aqui a aplicação. E aqui mesmo, abaixo do método post, a gente vai implementar o método get. O método get é um pouco mais simples, né? Primeiro, vamos implementar o get all, ou seja, vamos solicitar toda a listagem de vagas de estacionamento dessa API que estão salvas no banco de dados. Então, para isso, eu utilizo do @getMapping. Ele vai enviar o /parkingspot, o cliente, né, para obter essa listagem. Na hora que ele enviar o /parkingspot com o método get, esse método getAllParkingSpots vai ser acionado. Ele vai ser um método público, um response entity, só que aqui é um pouquinho diferente, né? Aqui ele vai retornar um parking spot model, só que uma listagem desses models. E aqui vamos construir o response entity como já fizemos aqui acima, tanto aqui nos casos de created ou de conflito, onde ao invés, né, do model a gente envia uma mensagem. Aqui não, aqui sempre a gente vai enviar essa listagem dessas vagas de estacionamento. Se não tiver nenhuma registrada, a listagem vai vazia. Então aqui eu vou acionar o método findAll do service, só que esse método ainda não existe, então vamos criar ele. Vamos criar este método. Aqui ele não reconheceu, mas ele vai me retornar uma lista do model parking spot model. Fazer o import. E aqui é bem simples. Return. Esse daqui já é um método pronto. findAll. Olha só, ele retorna a listagem de parking spot model. Então vamos usar o findAll já pronto. E ok, voltando aqui no controller, já temos este método findAll. Vamos subir a aplicação novamente para testar. A aplicação subiu. Aqui no Postman eu já tinha mapeado essa requisição, que é localhost 8080/parkingspot, método get. Como a gente só tem um registro por enquanto, ele vai me mostrar apenas um. Vamos registrar aqui mais uma vaga, né, para ficar mais interessante. Pedro Souza, ele vai estar na vaga 110A. Vamos colocar aqui uma placa de carro para ele. Vamos mudar aqui o carro. Vamos colocar um Hyundai, não sei se é assim que escreve. Hyundai modelo
HB20 preto e o apartamento 110A. Vamos enviar esse novo registro, ok? Agora vamos solicitar aqui a listagem e agora na nossa listagem a gente tem 2 registros, certo? Então o nosso método getAll está funcionando ok. Agora vamos construir o método getOne para a gente passar o ID e ele retornar o registro dessa vaga desse ID específico. Para isso, aqui logo abaixo do método get, né? getAllParkingSpots no controller, já vamos inserir o método getOneParkingSpot. Ele também é um método mais simples. Aqui vai mudar algumas coisinhas. Vocês podem ver que no método getAll ele não tem mais nenhum complemento de URI. Já no método getOne, ele vai utilizar do getMapping também, e aqui a gente vai precisar passar o ID, porque como que vai ser a URI completa? Vai ser parking spot barra o ID daquele recurso específico que a gente quer solicitar. Então, por isso que a gente precisa passar entre chaves, porque ele vai ser um path variable, né? Vai ser números ali aleatórios de acordo com os IDs que vão sendo gerados. Então, precisamos colocar aqui ele entre chaves, porque vamos obter esse ID. Esse daqui vai ser um método público. A mesma coisa, o responseEntity_object, ele não vai ser list, né? Ele vai ser um object, assim como a gente tinha feito no post, porque dependendo ali se não existir essa vaga de estacionamento daquele ID específico, a gente tem que retornar para o cliente que esse registro dessa vaga de estacionamento não existe. Agora, se existir, aí a gente envia o recurso. Então, são respostas, né? Retornos diferentes. Por isso, a gente deixa aqui como responseEntity_object e sempre que receber a solicitação /parkingSpot /ID, esse método getOneParkingSpot vai ser acionado. Como eu disse, vamos precisar obter este variable, né? Aqui da URI. E para isso a gente utiliza do path variable, a notação. @value, a gente tem que passar o mesmo nome que está aqui dentro entre chaves. E aqui como que ele é? Ele é do tipo UID. Aqui vou importar o UID. Ok. Então, depois que a gente aciona esse método, antes de mais nada, a gente vai precisar, através desse ID, buscar esse recurso na base de dados. Para isso, a gente vai precisar criar um novo método findById dentro do nosso service. Esse método, ele vai fazer essa pesquisa e ele vai retornar um optional de Parking Spot Model. Então, a ideia, ela já vai me ajudar aqui a criar esse método. Olha só, ele já colocou tudo certinho. Vai receber o ID e vai retornar um optional de Parking Spot Model. E aqui vamos utilizar dos métodos do JPA, que é o Parking Spot Repository.findById. Aqui vocês podem ver, expandir aqui. FindById, ele recebe um UID e retorna um optional de Parking Spot Model. Então, já está pronto esse método, é só a gente utilizar. E aqui a gente passa o ID que estamos recebendo como parâmetro do método. Ok, vamos voltar aqui no controller. Então, na linha 53, a gente vai fazer essa busca. E a seguir, né, na linha 54, a gente vai fazer uma verificação. Se este Parking Spot Model optional estiver presente, né, na verdade, se ele não estiver presente aqui, tem uma exclamação. Estamos aqui fazendo uma negação. Então, se este optional ele não estiver presente, aí a gente vai construir esse responseEntity, colocar um status not found e no body vamos colocar aqui essa vaga de estacionamento não foi encontrada. Mas, se ele existir, se ele estiver presente, aí a gente vai retornar um status ok e no corpo a gente retorna esse recurso. Aí aqui, como a gente obteve um optional, para a gente obter o model, né, a gente utiliza do ponto .get, certo? Então, vamos agora testar mais esse endpoint.
aplicação subiu. Aqui na minha listagem eu já tenho 2 registros, né? Já tinha mapeado aqui também no Postman. Olha só então a URI, localhost 8080 /parking spot, e aqui na frente eu passo o ID. Então, vou solicitar para este ID. Envio. Ok, ele me retornou o recurso completo. Agora eu vou mudar aqui os 2 últimos números. Vou enviar um ID que não existe, só para a gente simular. Então, olha só, ele retorna falando que essa vaga de estacionamento não existe, certo? Então, tá ok também o nosso método getOne. E agora vamos partir para o próximo método, que é o método de delete. Vou parar aqui a aplicação para fechar aqui esse terminal. O método de delete, ele vai ser bem parecido. Por quê? Porque ele vai ter que receber também o ID na URI específico daquele recurso que vai ser deletado. E a primeira coisa, antes de deletar, a gente vai verificar se esse ID já existe, né? Se existe um registro com aquele ID. Porque se não existir, a gente tem que retornar também para o cliente dizendo que esse registro não existe. Se sim, a gente deleta. Então, aqui embaixo, coloquei o método delete. Vamos utilizar o delete mapping. Também colocar o /id aqui como path variable, receber ele como path variable do tipo UUID. Então, sempre que o cliente ele enviar uma solicitação parking spot /UID do tipo delete, esse método delete parking spot vai ser acionado. Quando ele for acionado, na linha 62, a gente vai fazer essa verificação. Olhem só, é o mesmo método que a gente já utilizou anteriormente no método getOne. Então, por isso que nem ficou vermelhinho, porque esse método agora já existe, esse find by ID. Então, vamos fazer a mesma verificação que fizemos anteriormente. Porém, agora, se este registro ele existir para esse ID, a gente vai deletar este registro. Para isso, vamos criar um novo método no nosso service de delete. Ele não vai ter retorno, ele é um void. E aqui a gente pode utilizar também do método delete do JPA. Parking spot repository, ponto. Olhem só, delete, aí eu passo a entidade e ele não tem retorno. É esse método aqui que vamos utilizar. E aqui eu passo o parking spot model. É claro, aqui está errado porque eu coloquei um return. E esse método, ele é void, não tem retorno, ele vai apenas deletar. E assim como eu fiz aqui para o método construtivo, que é save, eu também vou anotar como @transactional no método de delete, que é um métodos destrutivos, né? Principalmente quando a gente tem deleções em cascatas com relacionamentos, né, JPAs, um para muitos, muitos para muitos, que a gente precisa ali garantir que se algo der errado, que tenha o rollback. Ok, nosso método delete está pronto. Agora, depois de deletar, eu vou montar uma resposta com o status ok, dizendo no corpo dessa resposta que essa vaga de estacionamento, esse registro, ele foi deletado com sucesso. Vamos então aqui subir a aplicação para a gente testar esse método de delete. Ok, aqui eu tenho 2 registros, né? Vou pegar esse que eu acabei de registrar anteriormente, que é o Pedro Souza, e agora eu vou passar esse ID aqui no método delete que eu mapeei aqui no Postman. Então, a URI é a mesma do getOne. Aqui é o finalzinho, a gente precisa passar o ID, que vai ser deletado. Vamos enviar. Ok, deletado com sucesso. Se eu tentar deletar um recurso que não existe, ou esse que já foi deletado, vamos ver qual que é a mensagem. Não encontrado. Ok, então o nosso método de delete também já está pronto. Agora, para finalizar o nosso CRUD, a gente precisa implementar o método put, né, para atualizar os campos. E é isso que vamos fazer. Bom, com relação ao método put, tem 2 maneiras aqui que a gente pode criar. Uma que eu acho mais simplificada, mas eu vou modificar aqui para mostrar para vocês a maneira que geralmente é feito, certo? Então, vou remover essa parte aqui para a gente ir construindo junto.
O método PUT, ele vai utilizar o @PUTMapping. Da mesma forma, eu vou passar também o ID deste recurso que vai ser atualizado. Ele vai ser o método público, responsive object, update parking spot. Aqui eu vou receber dois parâmetros, tanto o ID, que vai ser um path variable, e também eu vou receber novamente o nosso parking spot DTO, com os campos para serem atualizados. Então eu preciso colocar o @requestBuddy, o @valid para fazer valer aquelas validações que a gente já definiu, né, no DTO. E antes de mais nada, também eu vou verificar, antes de atualizar, ver se esse registro, esse recurso, ele existe na minha base, porque se ele não existir, não tem como eu atualizar algo que não existe, né? Então, vamos fazer aqui essa validação inicial, assim como a gente fez já no método delete, também no método getOne. E depois, se ele existir, aqui eu até coloquei realizar das duas maneiras para mostrar para vocês. Na hora que a gente cria essa variável model, porque a gente está recebendo um DTO, a gente precisa converter DTO para model, para salvar, né, para atualizar na base de dados. Então, nesse momento, eu posso fazer da seguinte forma. Aqui em cima, eu já busquei esse registro através do ID para verificar se ele existe ou não. Então, se ele existir, ele vai cair aqui na linha 77, onde a gente vai salvar, né, atualizar. Então, eu posso aproveitar desse registro que eu acabei de obter do banco de dados, que é o optional. Então, eu inicio uma variável, né, uma instância de parking spot model. Só que no caso eu não vou iniciar, porque eu já obtive ela ali em cima, que veio do banco de dados. Então, eu vou fazer esse aproveitamento aqui desses dados. E aqui embaixo, eu vou ter agora que setar cada um dos campos que podem ter sido atualizados. Por quê? Aqui o que está vindo do banco, ele tem o ID, que não vai mudar, então, fazendo dessa forma, eu garanto que o ID vai continuar o mesmo. Eu vou setar todos os campos menos o ID e também a data de registro, porque a data de registro aqui é uma atualização, ela não vai mudar. Então, eu consigo permanecer esses dois campos, né? Só que os demais, eles podem ter sido atualizados ou não. Então, para isso, eu vou precisar setar campo por campo com novos valores aí que podem vir ou não. Então, aqui parking spot model, .set parking spot number e assim por diante. Eu vou fazer aqui um por um. Outra coisa também vocês podem utilizar aqui de conversões, né? Meios de conversões para não setar isso um a um, mas eu vou fazer dessa forma aqui, principalmente também para vocês conseguirem visualizar o que está sendo feito. Parking spot. Vamos colocar aqui mais ou menos numa ordem que está lá no DTO. .7 modelo do carro, a marca, a cor do carro, o responsável, apartamento, o bloco. E eu acho que ok, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Acho que eu coloquei em todos, né? Certinho. Agora a gente precisa setar no model os dados que estão vindo do DTO. Então, parking spot DTO.get parking spot number. E vou fazer isso para cada um deles. A placa do carro. O modelo. A marca. Cor. Responsável. Apartamento. E o bloco.
Ok, aí depois de feito setar esses dados, ou seja, com isso eu garanto com que o ID e a data de registro vão permanecer com o que já tem salvo no banco, e se algum desses campos aqui ou todos eles forem alterados, a gente faz essa alteração, este put, certo? E ao finalzinho aqui, eu chamo o mesmo método save que a gente já fez anteriormente, né, já implementou, e passo este Parking Spot Model completo para ser atualizado no banco de dados. Então agora aqui eu vou subir a aplicação e a gente vai verificar, fazer um teste para ver se vai estar ok. E depois eu mostro para vocês a outra forma que eu costumo também fazer quando a gente tem bastante campos aí para ser atualizado. Agora, aqui, eu já mapeei o método put no Postman. Eu vou precisar passar tanto o ID e também os campos para serem atualizados. No momento, eu só tenho um registro. Ok, eu vou criar esse registro aqui novamente, já que a gente deletou. Vamos criar ele aqui novamente, porque depois também a gente vai inserir paginação, aí já fica melhor. Vou copiar aqui todos esses campos. Então aqui vamos imaginar que vai trocar apenas a placa. Ou eu posso trocar tudo também. Vamos trocar o carro como um todo. IRD, vou colocar aqui o número de uma placa. Pedro, ele vai trocar por um carro, uma BMW. Olha, ele ficou chique. Ele comprou uma, acho que é X1. Vamos colocar aqui uma X1 branca. E o restante, o nome do responsável, apartamento, vaga, vai continuar o mesmo. Outra coisa que a gente vai precisar agora passar aqui é o ID. Qual que é o ID? É esse que a gente acabou de inserir aqui anteriormente. Então, só para verificar. Eu acabei de salvar, novamente, que eu tinha deletado, né? Um carro, uma vaga para o Pedro Souza do apartamento 110A. E agora a gente vai atualizar o veículo. Ele trocou de veículo, a gente tem que atualizar aí essa vaga, o registro dessa vaga. Então aqui eu vou enviar com esses dados corretos e atualizados. E olha só, então aqui já temos o resultado, deu tudo certinho. Vamos agora solicitar a listagem. E olha só, então esse registro do Pedro Souza agora já está com os dados, né, do novo carro que ele trocou. Então, tá tudo certo, ok. O nosso método put já está funcionando. Agora, a outra maneira que eu queria mostrar para vocês é que, ao invés da gente setar todos esses campos, a gente fazer o contrário. Aqui, apagar esse comentário. Aqui, ao invés de eu obter o optional, eu posso criar uma nova instância de Parking Model, fazer a conversão utilizando do bin utils, assim como a gente já fez lá no método post, passando o DTO para model, e setar apenas o ID para permanecer o mesmo ID que a gente obteve do banco de dados e também a data de registro que já está salva no banco de dados. E assim, o resto continua normalmente. Então, vamos agora atualizar, subir novamente com essas alterações, só para vocês verem que há duas maneiras aí de implementar este método put, fora, né, todas as outras opções de conversões que a gente pode realizar aqui neste caso também. Então aqui eu vou agora atualizar a placa. Atualizar apenas a placa. Olha só, ok, atualizou. Vamos dar uma olhadinha aqui, atualizou a placa. Então, desse modo também funciona. Então, depois fica aí duas opções de abordagem para vocês implementarem. Tudo ok? Todo o nosso CRUD completo já está finalizado. O método POST, o método GetAll, GetOne, Delete e também o PUT. Mas eu quero mostrar agora umas melhorias que a gente pode fazer nesta API, certo? Primeiro, com relação a datas. Quando a gente solicita esses registros, vocês podem ver que aqui
a gente já está salvando no banco de dados essa data UTC, aqui no Brasil é -3, né, o offset, mas aqui seria interessante da gente mostrar que essa data ela está em UTC. Para isso, a gente pode definir um padrão de data global para essa aplicação, para o projeto, ou a gente pode definir também a nível de classe, a nível de atributo, mas o que eu vou mostrar aqui para vocês é abordar, né, explorar como configurar este padrão a nível global aqui da aplicação. Para isso, eu vou criar mais um package que vai ser de configurações. E dentro de configurações, eu vou criar uma nova classe que vai se chamar dateConfig. Essa classe, ela vai ser uma classe de configuração do Spring, então a gente precisa anotar ela com @configuration, porque assim, quando a aplicação ela foi inicializada, ele também vai levar em conta essas configurações aqui customizadas que a gente vai realizar. E quais são essas configurações customizadas, né? Vamos colocar aqui com relação a datas. Primeiro vou fazer todos os imports, porque dá um pouco de aflição ver isso tudo vermelho. E na sequência eu vou explicar aqui para vocês. Então aqui eu estou criando uma formatação global para datas, colocando no padrão, né, ISO 8601 UTC. O que é esse padrão? A gente coloca a data no padrão internacional, que é ano, mês e dia, do lado esquerdo, e do lado direito a gente coloca a hora, né? Hora, minuto e segundo, em 24 horas, levando ali a consideração de 24, tipo 12 horas, 13, 14, né? Do lado direito. Para separar, a gente coloca essa letra T, que inclusive já tem aqui no padrãozinho do Spring, ele já vem com esse padrão default dessa ISO, mas agora a gente vai acrescentar para mostrar que essa data ela está em UTC, que é o Z, ou seja, depois, a partir da data ou da hora que a gente quer mostrar, que quer exibir, a gente pode fazer ali a diferença, né, dessas horas do offset. Aqui no Brasil, como eu disse anteriormente, a gente tem um offset de -3, então a data que for gerada, ela vai estar 3 horas adiantadas, certo? E para isso, eu defino então este dateFormat, que é uma string, e eu vou setar aqui dentro do Local Datetime Serializer este padrãozinho, datetime, qual que vai ser o padrão adotado, vai ser o dateTimeFormat que eu acabei de definir aqui logo acima. E com esse padrão definido, a gente precisa passar essa definição, né, essa serialização com esse formato para o nosso Java Time Module com o Object Mapper. Porque sempre que for feitas serializações, por default, o Spring ele utiliza do Object Mapper e assim a gente vai então mostrar para que datas assumam então este padrão que a gente acabou de definir. Então a gente define este add serializer como o padrão que a gente acabou de criar e passa isso para o Object Mapper. E como Object Mapper é uma classe externa da nossa aplicação, para que o Spring ele entenda essa configuração que a gente acabou de fazer e também torne isso um bin, precisamos anotar este método como @bin, que é o método produtor, e também @primary por questões de prioridade, caso depois seja gerado outros bins, né, para Object Mapper. Ok, feito essas configurações, vou subir a aplicação novamente, vou enviar essa requisição só para a gente ver agora como que vai vir o novo formato de data, certo? Esse formato global. Vou subir aqui a aplicação, porque como a data está em UTC, a gente tem que avisar, né, que essa data está em UTC. E geralmente a gente coloca o Z. Em alguns casos, pode ser que coloca também o 00, né, 2.00. Olha só, então, isso daqui vai mudar. Aqui no finalzinho, depois da hora, vai ter agora a letra Z, se tudo ocorreu certo, né? Olha só, então agora a nossa data já está dentro dos padrões aí esperados UTC.
Ok? Isso daqui, então, é um tipo de configuração global que você pode fazer, mas lembrando que também pode ser configurado essas datas, né, esses padrões a nível de classe e também a nível de atributo, depende aí da regra de negócio, né, depende do que, de como que é o projeto. Geralmente, de forma global, isso é melhor porque não precisa ficar repetindo códigos, né? E agora, uma última melhoria que eu quero mostrar para vocês é a gente inserir paginação aqui na nossa API. Então, vamos agora dar uma olhadinha aqui no nosso método getAll. Ele não aceita nenhum parâmetro de paginação, de número de elementos ou de ordenação. E agora a gente vai preparar este método para receber paginação. E assim como a gente fez para a data, tem como também eu utilizar de uma abordagem global, né, de configuração global para paginação, principalmente quando a gente tem uma aplicação com vários e vários endpoints, para não ficar repetindo isso, né, ou depois se for mudar apenas em um local específico, mas agora eu vou trazer essa abordagem aqui, onde a gente vai definir a nível de método. Então aqui dentro do método getAll, vamos inserir essa anotação @pageable default, onde a gente define aqui alguns valores defaults caso o cliente ele não envie dados de paginação. Então, ele considera esse default. Se o cliente enviar, ele toma como os dados prioritários, né, o que o cliente envia. Page 0, size é o número de elementos por página 10 e sort é pelo que ele vai ordenar. Eu posso colocar ID como default, depois eu posso, por exemplo, pedir os registros por ordem de data de registro, entre outras coisas. E aqui, ordenação, se é ESC ou DESC, né? Aqui também eu vou importar. O Pageable, vamos utilizar do próprio Spring Data. Então, vocês podem ver que aqui na hora de importar é do projeto Spring Data, este Pageable. Então, já vai facilitar bastante. Então, já que eu vou receber este Pageable aqui, eu vou passar ele aqui dentro como parâmetro do método findAll. E aqui, ao invés de retornar uma lista, eu vou retornar, a partir de agora, um page, também do Spring Data. Aqui vocês podem ver que ficou vermelho, porque esse método já existe, mas ele não está esperando essa paginação. Então, precisamos vir agora aqui no Service, nesse método findAll, e receber essa paginação aqui do Spring Data. Pageable. E aqui também eu vou passar essa paginação. Aqui é interessante porque, olha só, na hora que eu coloco ponto findAll, ele já tem essa opção, findAll, que recebe uma paginação e retorna um page de Parking Spot Model. E é exatamente isso que vamos utilizar. E aqui em cima, não vai ser mais uma lista, mas uma paginação. Essas daqui são as melhorias, né, que fizemos. Vamos agora subir a aplicação e enviar utilizando paginação, para testar, para ver se vai ocorrer tudo ok. A aplicação subiu. Agora aqui no método getAll, se eu não enviar nada, vocês podem ver que antes a gente tinha uma lista, né, com 2 elementos aqui. Se eu enviar essa solicitação novamente, agora olha só como já mudou. Esses elementos, ele vem dentro de content, e aqui embaixo a gente tem vários parâmetros da paginação, como total de páginas, total de elemento, número de páginas, o número de elementos por páginas, o sort, né, como que está ordenado, entre outras coisas. Então, agora vamos utilizar da paginação para enviar aqui algumas coisas diferentes. Vamos enviar a página 0. Página 0, ok, ele traz esses 2 recursos, porque eu só tenho 2 recursos no banco por enquanto. Sempre é assim, não começa do 1, começa sempre do 0. Agora, se eu solicitar a página 1, e lembrando que está vindo 10 elementos por página, na página 1 não vai ter elemento nenhum, vai estar vazia. Agora, se eu solicitar a página 1, mas eu definir que por página eu quero apenas um elemento. Então, como eu tenho 2 elementos, vai vir um elemento na página 0, um elemento na página 1. Vamos ver se vai vir alguma coisa aqui na página 1. Olha só, veio um recurso. Se eu mudar aqui para a página 0, também vai vir um recurso. Se eu mudar para a página 2, por exemplo, aí já não vai vir nada. E outra coisa também que é legal da gente utilizar, vou colocar aqui como 5, é com relação à ordenação. Eu posso pedir ordenação por data de registro, por exemplo, eu quero do mais novo para o registro mais velho.
Então, vou solicitar. Olha só, esse daqui que foi do Pedro Souza que eu salvei por último, depois o do Carlos Daniel. Agora, se eu mudar a ordenação, pedir o do mais antigo para o mais novo, eu coloco ASCII aqui, e aí ele inverte a ordem. O Carlos Daniel tinha salvo primeiro e depois o Pedro Souza. Então, dessa forma aqui, depois tem várias outras opções, né, que a gente pode utilizar e que vocês podem fazer esses testezinhos aqui na paginação. Mas do básico é isso, e você, com poucos passos, utilizando do Spring Data, né, do Pageable do Spring Data, você já consegue inserir paginação na sua API. E para quem tiver interesse em continuar com essa API, né, melhorar, elevar o nível, pode também focar aí como dicas de próximos passos, de estudos, inserir tanto parâmetros nessas buscas aqui do método getAll ou em specification, né, filtros, para você filtrar ali por exemplo, apartamento ou marca de carro, entre outras coisas, dependendo dos parâmetros da API que vocês vão estar construindo. Também estudar os relacionamentos entre entidades com o JPA, né? Os diferentes tipos de relacionamento, dependendo da regra de negócio, dependendo aí das entidades que são criadas. Como eu falei anteriormente, a gente poderia ter colocado o Parking Spot Model, dividir ali, criar uma classe, uma entidade exclusiva para carros, né? Fazer um relacionamento 1 para 1. Entre outras coisas, buscar não só aprender API, porque API ela é essencial, mas não ficar apenas focado em API, tentar expandir, não se contentar só com isso, né? Tentar sempre buscar conhecimentos também sobre arquitetura, sobre microservices, que é esse estilo arquitetural tanto utilizado hoje, demandado pelas empresas. E como vocês puderam ver, como o Spring Boot é muito fácil, é muito simples de inicializar, então utilizar Spring Microservices com Spring Boot está sendo muito adotado pelas empresas cada vez mais, e os profissionais que detêm esse conhecimento são muito valorizados. Então é uma boa sequência de estudos, né? Vocês, é claro, se aprofundarem em APIs, mas não se contentarem apenas com isso, dar continuidade aí nos estudos, principalmente focando também na arquitetura de microservices. E claro, aqui a gente abordou projetos como o Spring MVC, Spring Data, Spring Validation, o próprio Spring Boot com o Spring Framework, mas não se limitar também só a esses projetos, tentar estudar, tentar ter como experiência, como portfólio, mais projetos do ecossistema Spring, tanto projetos do Spring Cloud, Spring Batch, entre muitos outros aí que a gente tem, certo? E muitas dessas partes de definições que eu trouxe aqui neste vídeo, né, nesse curso, que é um vídeo bem longo, tem no e-book que eu construí e está na descrição deste vídeo, o link. Então, se vocês depois quiserem se aprofundar no Spring Framework, nesses termos aí de injeção de dependência, versão de controle, beans, ciclo de vida de um bean, do container, do core container, e também seguir a sequência completa da criação de uma API, assim como a gente fez aqui durante este curso, é só vocês baixarem este e-book, certo? Porque lá vocês vão ter de forma bem detalhada também, e também já um começo do que vem a ser a arquitetura de microservices com as suas principais comunicações. Então é isso, se vocês curtiram esse vídeo, não esqueça de deixar o joinha, e se não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever, porque eu sempre estou trazendo bastante conteúdos e novidades sobre tecnologia, sobre Java, microservices, Spring, arquitetura e muito mais. É isso, vejo vocês nos próximos vídeos por aqui, até mais!